Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que é aqui com você a cada edição debate da forma mais propositiva possível, assuntos pertinentes aí a Guarujá e também o Distrito de Vicente Carvalho, sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação. E hoje, com muita honra, nós vamos conversar aqui com o Marco Antônio Magalhães, ele que é presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e também do Fórum Interreligioso Municipal de Guarujá. Em meu lugar, obrigado pela presença, Marco. Precisa da tua agenda apertada aí, com tantos assuntos. Eu que agradeço, né, o convite, Valdir, né, e a importância do teu programa, que eu sei que ele é muito visto, né, e acompanhado, então agradeço. Desculpa, não devido antes por causa da agenda da eleição do Conselho Tutelar, né? Melhor ainda que você já vem trazendo já um calendário sim. pronto, né? Ô, Marco, primeiro para localizar o telespectador, né? O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente ainda é um conselho que promete sobreviver, né? Apesar desse momento que a gente está vivendo aí de desmantelamento aí de alguns órgãos importantes aí criados no advento da Constituição de 88. Exatamente. Em 88 foi criada a Constituição Cidadã, né? Certo. E a gente percebe que, infelizmente, o atual presidente, ele revogou alguns conselhos nacionais, mas eram criados por decretos. Certo. O CONANDA, né? Ele é criado, o CONANDA, e os Conselhos Estaduais e Municipais da Criança e Adolescente, é criado pela lei federal, pelo ECA. Para ele poder alterar, ele vai ter que mexer no Estatuto da Criança e Adolescente. E eu acho que não deve mexer nisso, porque o CONANDA, juntamente com os outros conselhos municipais, faz um papel muito importante na articulação da criança e adolescente a nível nacional, estadual e municipal. Inclusive até por causa dos recursos que nós recebemos para fazer os projetos sociais que nós alencamos, né? Então, sem esse conselho, que foi criado pela Constituição Federal, muitas necessidades deixando de ser previstas, né? Inclusive a própria eleição do Conselho Tutelar é prevista que os conselhos municipais da criança e adolescente façam em cada cidade, né? Certo. O Conselho Municipal é formado como? Assim, quem é que compõe? Como que é nomeado? Nas três esferas, nacional, estadual e municipal, eles são paritários. Certo. Às vezes, alguns números maior ou menor, mas são paritários. Então, no Guarujá, vamos deixar bem claro, assim que são 10 das organizações de Estado Civil e 10 secretarias municipais. Entendi. As municipais, as secretarias são saúde, educação, assistência, relações sociais e demais afins. O prefeito que indica. Sim, são indicações. O prefeito solicita que o secretário indique um técnico da área, dessa secretaria, para compor os conselhos municipais, da criança e adolescente ou demais conselhos municipais que existem. Já da sociedade civil, que são 10 entidades também, há uma eleição e as organizações se organizam nesse sentido de concorrer a uma eleição e são as 10 mais votadas no período, são 2 anos que são conselheiros, né? Mandato de 2 anos. Mandato de 2 anos. Hoje nós temos a ALMA, temos o Camping, nós temos o Grêmio de Policiais Militares, a APAAGE, existem várias entidades, né, que estão junto com a gente dentro do Conselho da Criança. São 10 em uma forma geral, né? Certo. E tudo seguindo a risca, a cartilha, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Sim. O ECA, por mais que o pessoal possa fazer críticas, foi uma lei que foi feita para o Brasil, sim. Eu já estou nessa área há muitos anos, né? Já são quase 30 anos que eu entrei na área da criança e adolescente, na época do Código de Menores. Quando você tinha cabelo ainda preto. O cabelo era preto ainda. Mas as pessoas não têm ciência de quanto é importante o estatuto. Eu já fui conselheiro tutelar, fui primeiro conselheiro tutelar do município, e quantos direitos garantidos para a criança e adolescente nós conseguimos pelo ECA. Eu consegui já, na graça de Deus, muitas remédios, internações, atendimento, que a qual muitas vezes o município não poderia atender, mas o Estado acabou atendendo por uma decisão do juiz, porque ele se amparou numa lei federal. Entendi. Então, se o juiz não tivesse uma lei federal que amparasse as suas decisões, com certeza muitas crianças, né, não teriam seu direito garantido. O pessoal olha o ECA e fala de um ECA que não existe. Porque o ECA, por mais que nas palestras que eu faço, eu falo dos direitos e deveres. O ECA tem os dois. Ele tem direitos e deveres para os pais e tem direitos e deveres também para a criança e adolescente. É que, infelizmente, é uma mística muito errada de falar que só tem direitos. Pelo contrário, também tem deveres. O aluno tem direito a ter um professor, uma carteira para poder sentar, um professor para dar aula, né? Só que ele também tem um dever, e está previsto no Estatuto, também de cuidar, de respeitar
curso de professor e assim por diante. É que, infelizmente, a gente faz as explanações para os professores e demais profissionais da área para entender que ele pode cobrar disso esse respeito ao professor. Entendi. E esse ECA que muitas vezes falam, não existe. O ECA é uma lei que veio para o Brasil, sim, a defendo. Precisa fazer alguns acertos? Precisa. Mas os acertos que precisam são para garantir alguns outros direitos que não estão previstos ainda. E acertar com as coisas em relação a medidas socioeducativas por causa da faixa etária dos adolescentes. Mas o demais é uma lei que veio para o Brasil. O pessoal costuma, nesse desvio, né, da retórica, né, geralmente associar ao ECA aquele menor que assalta e não pode ser preso porque tem o ECA, e não sei o quê, porque tem o ECA. Ele parece que virou o bicho-papão, né? Mas o problema não foi gerado pelo ECA, né? Então, mas veja bem, se você pegar hoje no Brasil, dentro da população carcerária, de 18 a 25 anos, né, de 80% é essa faixa etária, 18 a 25 anos. Quer dizer, então, um jovem que completa 18 anos já está preso. Então, a versão tem que ser a contrária. A versão tem que aplicar políticas públicas. Eu vou citar um exemplo de uma cidade chamada São Carlos, que é o estado de São Paulo. São Carlos, há 25 anos atrás, 30 anos atrás, tinha um grande índice de criminalidade. Grande índice. Só que, em contrapartida, tem um polo industrial muito grande e também, exatamente, e também tem a educacional. O que foi feito na época? Na época, um grupo de pensadores, inclusive isso veio dos salesianos da Igreja Católica, que são professores, né, da linha de Dom Bosco, começaram a fazer uma grande discussão sobre esses atos infracionais. E eles conseguiram identificar, fazer um diagnóstico dos bairros mais vulneráveis e começaram a fazer investimento nesses bairros na parte educacional. Então, criaram centros esportivos, onde você tinha lá toda a parte, tanto esporte, como educação, cultura, e eles perceberam que, com o passar do tempo, os índices de atos infracionais foram diminuindo. Tanto que São Carlos, né, para quem não sabe, São Carlos é uma das poucas cidades do Brasil que a Fundação Casa fechou. Olha só. Quando foi criado o NAI, que é o primeiro núcleo de atendimento inicial, quando o adolescente comete um ato infracional, você tem que, na hora, já resolver. Porque o ato infracional ele começa pequeno. Uma desobediência, um desacato a um policial, desacato ao professor. O professor desacatado em sala de aula é um ato infracional, que tem que tomar as medidas necessárias para não acontecer o segundo. Por que o jovem ele comete o primeiro ato, né, e chega ao maior? Porque no pequeno não tem política pública que possa já resolver a situação. Porque quando você vai ver o ato infracional dele, quando você vai chegar na casa dele, você verifica que a falta de estrutura familiar. Claro. Eu atendi no conselho, na minha época, quase 2.000 casos. 90% dos casos que eu atendi no conselho era falta de estrutura familiar. Por não ter a família estruturada, por não ter base familiar, os jovens acabavam tendo problemas e viriam parar no conselho por desobediência, evasão escolar. Assim por diante. 10% era direitos violados mesmo, que era necessário, né? Medicações, vaga em escola, ou tratamentos que era necessário. Então, a base estrutural da família, infelizmente, faz que o jovem ele vá para essa situação de criminalidade, infelizmente. Quando tem uma estrutura familiar forte, independente da questão financeira, né? Porque aí a questão do estrutural da família não envolve só a questão se tem mais recurso ou menos recurso. Claro. Faz com que muitos jovens... Você pode ter valores que independem da condição financeira. Sim, os valores independem disso. E muitas vezes os valores estão ligados também à questão da religião. Muitas pessoas, às vezes, acham que a religião não é importante para o jovem. Pelo contrário. A gente percebe que dos casos que eu peguei como hoje, e também na época do Conselho Tutelar, dos casos de abuso sexual que nós acompanhamos, principalmente de meninos, todos os meninos ou meninas que foram abusados, que passaram por um psicólogo, mas a família tinha alguma religião, e dessa religião começava a acompanhar essa criança, esse adolescente, o retorno, o resgate, a estrutura dessa criança era muito maior. Agora, quando não tinha, só o psicólogo acompanhando, só o psicólogo dando assistência à família, o resgate, a recuperação dessa criança ou dessa família era muito difícil. Por isso que a religião, que muitas vezes não é preocupação, e o ECA fala isso, né? O ECA, ele garante que a pessoa tem, em qualquer lugar, mesmo na própria Fundação Casa, que ele tenha a garantia de ter o ensino religioso, até porque ele possa ter a sua formação
mais definida. Tá. Que às vezes as pessoas se preocupam com isso, Ele né? faz um arco, né, de necessidade. Sim, Ainda assim, né, até diante de toda essa agenda regressionista, aí, não sei como é que seria a palavra correta para dizer isso, as discussões em torno da redução da maioridade penal prossegue e a promessa é que siga cada vez mais forte, né? Os conselhos debatem isso internamente? Sim, assim? os conselhos discutem, e assim, acho que 99% dos conselheiros nas 3 esferas, né, são contra. Por quê? Porque onde tem política pública você não precisa. Você precisa sim. Talvez o sistema de Fundação Casa, né, que o Fundação Casa é no estado de São Paulo. Você tem o Fundação Casa, o AFEBEM, outros nomes em cada estado. Você precisa que ela tenha investimento mais correto e mais eficaz. Mas a redução não resolveria. Porque se você reduz hoje para 16 anos, a mesma vai ter que reduzir para 14. E aí, em questão de estudo, eu tive a oportunidade em 2001 participar de uma conferência nacional e uma internacional da criança e adolescente no Brasil. Nessa conferência estavam professores e mestres da Espanha. A Espanha e alguns outros países já pegaram essa situação de reduzir a idade penal. Reduzir e perceberem que não resolveu voltar à idade normal. Por quê? Porque quando você reduz, você não tem política pública de atendimento, você não resolve. Você vai começar a prender só mais gente. Sim, só vai começar a prender e mais outra, gente. que quando você pega um jovem, você manda para o sistema prisional hoje, como ele está, você está colocando um local que ele vai ser, se ele fez um pequeno assalto, e lá ele vai ter um doutorado de como resolver. Eu gosto de tocar no assunto do Marcola. Um exemplo do Marcola. Marcola hoje, né, que se diz que foi criador, né, do PCC, a vida toda ele foi criado instituições. Então ele foi de acolhimento de muitos anos, depois foi parar na FEBEM, na época, e depois foi parar no presídio. Então, a boa parte da vida dele, só que é uma pessoa muito inteligente, um grau de QI alto, só que de vez de utilizar para o bem, foi utilizado para o mal. Mas sempre esteve numa instituição. E as instituições não ajudaram a poder... Lá atrás, você diz assim, lá atrás ele poderia ter sido até fundamental aí em algumas situações. Sim, né? porque ele poderia, talvez, se a instituição que pegou ele lá no acolhimento, depois na própria Fundação Casa, tivesse trabalho de recuperação realmente, com certeza não estaria hoje a situação criada. Então, por isso que você tem a questão da política pública que tem que ser investido. Como eu já também disse, o número de jovens hoje, de 18 a 25 anos, que está nos presídios é muito alto. Então, você percebe que um jovem porque a juventude vai até os 29. Então, se você tem hoje 80 e poucos % de pessoas no presídio dessa faixa etária, é porque alguma coisa está falha. Se você passar para 16, você vai aumentar esse índice para 90%. E vai aumentando os índices. Não há solução. A solução é quando você tem política pública, porque você tem a escola adequada, você tem um esporte adequado para a criança e uma estrutura familiar. Se não houver esse tipo de trabalho, esse tipo de visão de política pública, nós estamos fadados assim, até os índices de criminalidade aumentando. Aonde há política pública, a criminalidade ela não existe, ou ela é quase zerada. Isso não sou eu que falo. Você pega a própria Diadema tinha grandes índices, né? Aí diminuiu por quê? Sempre foi uma cidade... Sim, a Diadema por quê? Colocou algumas regras. Os comércios fecharem, né? Perceberam que no diagnóstico começou a fechar 10 horas. Começou investimento na questão também de esporte, de cultura. Então eles começaram a trabalhar na questão da política pública. 2 tipos de política pública. Uma política pública, sim, seria a parte de segurança, né? Estudo como viabilizar, foi como eles fizeram de 22 horas, fecharem os bares. Eles verificaram que os índices aumentavam depois das 22 horas. Essa formação, isso de adulto. Na questão da criança e adolescente, começaram a investir nos bairros. Eu tive a oportunidade de conhecer bem Diadema, porque há muitos anos atrás, né, quando tinha cabelo preto ainda, a Igreja Católica ela fez algumas ações, e eu participava da Pastoral da Juventude e outras pastorais da Igreja Católica, como da criança, e eu fui muito para Diadema para fazer projetos. E eu tinha acompanhado direto essa ação de trabalhar nos bairros, até na questão das construções dos bairros. O prefeito, na época, ele discutia com a comunidade onde ia ser a creche, como seria o tipo de escola nos locais. A gente foi participar junto, porque quem estava construindo na época as casas, né, eram os próprios moradores. Então o prefeito falou, eu tenho dinheiro para o engenheiro para poder fazer a mediação, fazer todo
todo o esboço, né, arquitetônico, eu tenho recurso para material, só que não tenho mão de obra. E nós somos porque a gente ficava, nós jovens ficávamos com as crianças ou ficávamos na cozinha fazendo comida para o pessoal poder construir suas casas. Isso é muito interessante de ver, porque em sistema de mutirão, eu vi muitas casas sendo construídas, eu vi escolas sendo construídas através de mutirão. Então, isso já tem quase uns 30 e poucos anos que eu vi e eu vi que isso deu certo. E quando a população participa, ela está junta, é uma outra viés. O nível de sucesso é muito maior, né? A perspectiva de sucesso é muito maior. Sim, por exemplo, recentemente a prefeitura, o prefeito Dr. Walter Suman, ele fez 2 audiências públicas, né? Uma em Vicente Carvalho e uma na Câmara Municipal. Essas audiências são favoráveis, porque, lógico, para o prefeito, para ele até caminhar melhor nas ações que ele vai fazer, tendo audiência pública, ele tem uma diretriz como fazer. E essas audiências foram voltadas especificamente para o tema criança e adolescente? Não, a audiência pública foi geral para o orçamento participativo. Para o orçamento participativo. Então, são audiências, né, que são feitas, e isso dá resultado para o prefeito. Tá. Para um prefeito que vem tentando fazer um bom trabalho, ele pegando isso, ele tem melhor condições. Queria que você falasse um pouco como é que está todo esse universo que a gente falou, que a gente retratou assim, citou vários exemplos aí legais, né, interessantes de São Carlos, de Diadema. Como é que está isso no Guarujá e também a questão do Conselho Tutelar, que hoje é um órgão que tem mais estrutura. Só ia te pedir para fazer depois do intervalo comercial, que é rapidinho. Já estamos na metade, já estamos até adiantando da metade aqui. Antes do intervalo, eu vou pedir para o Vinícius colocar na tela a capa da edição dessa semana do Assunto Cidade, Jornal de Guarujá, que assim como esse programa Assunto Cidade é produzido de uma maneira independente, democrática e pluralista, ou seja, com diversidade de opiniões. Toda semana, toda sexta-feira nas redes sociais, o jornal que há 15 anos tem uma circulação ininterrupta na cidade, trazendo essa semana aí a informação do novo contrato que a Prefeitura firmou agora com a Sabesp, que é um contrato que tem vigência de 30 anos, previsto para 30 anos, podendo ser renovado por mais 30, ou seja, um contrato que pode deixar a empresa Sabesp aqui até o ano de 2079. Esse e outros detalhes do contrato você olha na edição, na edição do Jornal Assunto Cidade dessa semana. O programa Assunto Cidade volta já com o Marco Antônio. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando Marco Antônio Magalhães, que é presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Guarujá e também presidente do Fórum Interreligioso Municipal de Guarujá. No primeiro bloco, o Marco explicou bastante aqui a concepção dos Conselhos de Direito de Criança e Adolescente e toda essa luta travada aí por quem se abraça, se agarra a esse tema importante e que vem conseguindo aí resolver muitos entraves. A gente deixou no primeiro bloco no ar a questão trazendo tudo isso que a gente falou que é legal, dos conselhos, do ECA e tudo, qual a aplicação disso no Guarujá e também você falar da eleição do Conselho Tutelar, né, que tá prestes aí, tá na... Então, eu acho que hoje, desde as secretarias municipais, né, o Dr. Walter Souza consegue desenvolver bem esse trabalho
que os índices da nossa cidade são altos, né? Se for questão de pessoas vulneráveis no município, é muito alto. Às vezes você precisa juntar Peruíbe, Mongaguá e Itaém para dar os índices de Bolsa Família que tem no município. Entendi. Eu tive a oportunidade de ser secretário da Assistência Social, secretário adjunto, e a gente acompanha de perto os índices, né? Então, para qualquer... Não é um número bom, né? Não, é os índices altos. Então, Doutor Walter pega uma cidade com diversos problemas sociais, vem resolvido vários deles, mas é um desafio para muitos anos, né? Porque os índices são altos. Você tem hoje quase 40 mil pessoas, no muito alto, abaixo da linha da pobreza. A linha da pobreza, a média da renda familiar é R$70 mês. Aí quando você fala 40 mil, mas é um número muito alto. Mas você pega o número de palafitas que nós temos. Em todo o Guarujá, né, de Prainha, Morrinhos, os becos, você pega do Perequê e outros bairros, muito alto esses índices. Então, para qualquer prefeito poder sanar isso, são muitos anos de gestão. Claro. Então, o prefeito vem atendendo, vem resolvendo, só que em 4 anos não se resolve. Precisa de mais anos para poder essa situação. Em relação ao Conselho Tutelar, né, que nosso tempo é curto, a eleição do Conselho vai ser dia 6 de outubro. Certo. E hoje as eleições elas são padrão para o Brasil todo. Todas elas... Acontece na mesma data. Sim, dia 6 de outubro. Tá. A presidente Dilma, na época, padronizou isso, fez um mandato de 4 anos, e a gente vem fazendo... Todos os conselhos municipais do Brasil todo estão no processo eleitoral. Certo. Nós disparamos o processo eleitoral aqui, foi no meados de maio de 2019, e aí começamos, são 3 fases. Certo. A primeira fase é receber os documentos dos candidatos e eles têm que provar que tem experiência no mínimo de 2 anos. Com ações voltadas à criança. Sim, isso é importante porque o papel do conselheiro tutelar é muito importante. Muitas vezes a vida da criança está na mão do conselheiro na hora que ele atende, e ele tem que tomar decisão muito rápido. E tem que ser um cara preparado. Tem que ser um cara preparado. Tem que ter uma preparação. Às vezes, as pessoas se preocupam com o cargo do conselho, mas esquecem da função do conselheiro. Porque a função dele executar, em muitos momentos, eu tive essa oportunidade de ser conselheiro, aí você está de madrugada com uma criança, aparece, a delegacia te chama, ou o próprio posto policial, ou se não, o hospital te chama, e você tem que tomar uma decisão rápida, para que seja garantir a saúde da criança. Uma linha tênue, né? Sim. E por isso que a gente começou um processo em maio. Primeiro foi receber os documentos, deferir aqueles candidatos que poderiam. Depois nós tivemos agora, dia 28 de julho, tivemos uma avaliação com redação. Ele passa por uma prova escrita, né? Uma avaliação escrita, até para ele mostrar que tem conhecimento. E esses foram habilitados. Aqui são 31 pessoas habilitadas, vão agora para o processo eleitoral. Mais alguns dias, ou se não amanhã, nós já teremos a reunião com os conselheiros, os candidatos que foram aprovados, e aí eles começam daqui a pouco a campanha eleitoral, e 6 de outubro é a eleição das 8 às 5 da tarde. Importante reforçar também que a eleição, quem vota são os próprios eleitores da Exatamente. cidade. Né? É isso que eu queria destacar, a importância das pessoas participarem da eleição, porque é facultativo. Como é facultativo, precisa que as pessoas vejam, porque o conselheiro tutelar tem um papel importante. Por que eu vou votar no conselheiro? Só que muitas vezes você talvez não precise, mas às vezes um vizinho, um amigo, precisa que o conselheiro que vá atuar, ele tenha conhecimento. Então, não é votar apenas aquela pessoa que você acha que é meu amigo, mas estude antes quem é esse candidato. Porque em muitos momentos, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18, o conselheiro consegue ter apoio das secretarias municipais. Após esse horário, né, de uma forma geral, quando ele é acionado, ele tem que tomar a decisão e até pedir apoio para os plantões que existem, né, da saúde, da educação ou da assistência. Para ele poder, até tomar essa decisão, ele tem que resolver sozinho. Entendi. Como muitas vezes eu resolvi sozinho. E por isso que a pessoa tem que ser preparada. Então, na hora de escolher um bom candidato, participar. Nós temos aí 31 candidatos, nós temos 16 no Vicente de Carvalho. 31 para todos. Todos. Então, 16 no Vicente de Carvalho, 15 no Guarujá. Nós teremos alguns colégios municipais que vão ser aptos para a pessoa poder participar e participar da votação. Então é importante nesse dia, porque é facultativo. Mas é um momento de cidadão de ir votar com o conselheiro e depois cobrar daquele conselheiro a eficácia do seu trabalho realizado. O candidato pode fazer campanha? Sim, é uma campanha eleitoral como se fosse um parlamentar. Né?
Então, ele pode usar os meios de comunicação, menos o Facebook, aquela página do Facebook que é paga não pode, né? Mas pode usar as outras páginas, pode colocar faixas internas nas residências, mas não pode colocar na rua. A lei do conselho, a eleição do Conselho Tutelar é mais ou menos baseada como é a lei de um parlamentar pelo TSE, da mesma forma. Então, nós vamos ter uma reunião agora com os conselheiros, vamos dar essa informação para eles, mas eu peço para a população participar, porque é um órgão muito importante e, com certeza, ele faz a diferença dentro do município, porque ele que fiscaliza as entidades também, como é o CMDCA. O CMDCA também fiscaliza, só que nós entramos em partes diferentes. O Conselho Tutelar fiscaliza direto à criança, você é garantido. O CMDCA trabalha com as entidades. Então, como eu falei, CRPI, a PAI, a PAGE, a Camping, tem o nosso certificado. E pelo ECA, se não tiver o nosso certificado, não pode funcionar. Então, inclusive, nós vamos abrir agora um edital de chamamento público, né? Porque nós temos um recurso no Fundo Municipal. E como que é esse recurso do Fundo Municipal? Pelo ECA, as empresas e as pessoas físicas podem deduzir imposto de renda seu e mandar para o Fundo Municipal da sua cidade. Pessoas físicas 6% e pessoa jurídica 1%. Então, 6 pessoas físicas e 1%. E como isso é importante? Porque você vai ter que pagar imposto de renda de qualquer jeito. Não é que você está dando a mais. Você vai pagar imposto de renda. Tira uma pequena parcela que vai para o governo federal e deixa o município. Veja como isso é importante. Em fevereiro de 2018, a PAI teve aquele problema que caiu, teve aquela chuva forte e caiu a quadra deles, né? As pilastras e também o telhado da PAI. Quando caiu, ficou interditado a parte de atendimento da parte de fisioterapia e também da parte do escritório da PAI. E a PAI tem um atendimento muito grande para pessoas especiais. O Conselho, isso aconteceu no dia 28 para 29 de janeiro, no dia 4 ou 5 de fevereiro nós se reunimos e nós pegamos R$30 mil, encaminhamos para a PAI, de uma forma excepcional, porque a lei permite, do nosso fundo municipal, para poder, pelo menos, tirar a parte que ficou demolida, poder fazer a estrutura, para amanhã poder construir novamente a quadra. Entendi. Se esse dinheiro, a PAI não conseguiria nem fazer mais nada. Agora sim, pelo menos já começa outra campanha. Lógico, é uma obra de R$200 mil, mas primeiro precisava fazer a fundação para depois ter continuado. E esse dinheiro veio da onde? Veio de pessoas físicas. Nós pegamos um recurso de pessoas físicas que destinaram em 2017, já tinham terminado de destinar para nós. Nós reunimos, pegamos esse recurso da pessoa física e destinamos. E eu quero agradecer porque os contadores, né, quando nós tivemos reunião juntamente com a Receita, demonstramos que nós fizemos isso com a pessoa física. E tivemos um aumento do ano passado, de 2018 para 2019, de quase 100%. Em 2018, nós arrecadamos de pessoa física R$63 mil. E em 2019, arrecadamos R$122 mil. Porque as pessoas perceberam a seriedade do Conselho. Então, o órgão consegue... E esse ano a campanha ainda está em andamento. A campanha está em andamento. Já conseguimos esse ano alguns recursos já, por isso que a gente vai fazer. Pretendemos ainda, assim que passar esse período eleitoral do Conselho Tutelar, fazer 4 editais de chamamento no valor de quase R$1,5 milhão. Quem pode participar? As entidades que têm as nossas inscrições do CMDCA. Conselho Tutelar, então, os locais de votação vão ser divulgados? Vão ser divulgados ainda. 6 de outubro. Sim, vai ser uma eleição de urna eletrônica. Estamos discutindo ainda com as empresas locais. Tá certo. Queria te perguntar se pudesse falar em 30 segundos do Fórum Interreligioso Municipal, que nós estamos estourando. Então, o Fórum Interreligioso Municipal pela cultura de paz, liberdade de crença. Certo. O Dr. Walter Suman, ele tem dentro das assessorias que ele existe na prefeitura, tem o assessor de interreligioso. Em 2018, o Marcos, que assumiu, né, a cada ano, o prefeito ele destina uma pessoa para assumir um segmento religioso, assumir essa assessoria. Em 2008, o Marquinhos assumiu, conseguiu, junto com outras pessoas, trazer o Fórum Interreligioso para o município de Guarujá, criar o fórum. Legal. E a gente agradece ao prefeito, aos demais secretários que ajudaram a gente a criar por lei e decretos o Fórum Municipal. Ele é o primeiro da Baixada, é o segundo do Estado,
E o que é esse fórum? É um fórum que discute, junto com as outras religiões, como discutir entre nós, religiões, a cultura de paz. Legal. A liberdade de crença. Como isso é importante? Vamos lembrar o caso de Suzano. Cidade de Suzano, quando houve aquele massacre, né? Na escola. Na escola, o que faltou ali? Religiosidade e cultura de paz. Então, o nosso trabalho, inclusive no dia que aconteceu isso, tinha uma reunião nossa do Fórum Interreligioso, que sempre é segunda quarta-feira do mês, na Câmara Municipal, e aberta ao público. O que nós discutimos, como que nós, religiões, vamos falar sobre a liberdade de crença, a cultura de paz, e como discutir para que não haja esses atos como aconteceu em Suzano e assim aconteceu em outros países de agressão. A gente sabe que quando a pessoa tem um credo, seja lá qual for o credo, a tendência é a pessoa ter amor, ter carinho e respeito a todos. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos combinar uma outra entrevista para falar, aí eu te dou 30 minutos para a gente falar sobre o Fórum Interreligioso Municipal. Lhe agradeço, lhe agradeço. Nosso tempo é curto, mas obrigado por todas as informações, Eu que agradeço. obrigado pela presença. Perdoe-me por não ter vindo antes, porque a gente estava no período da eleição do Conselho, são muitas datas. Muito obrigado pelo carinho. Também agradeço ao teu público, que sempre estão conversando conosco. Eu acho que é muito importante esse tipo de conversa. Obrigado pela atenção. Vamos falar mais desse assunto, vamos sim. Pode ter muito certeza. Obrigado pela atenção. Boa tarde. Agradeço a você também pela audiência. A gente vai ouvir uma mensagem institucional da Câmara Municipal de Guarujá e amanhã voltamos com um novo assunto de cidade. Até logo a todos. Aqui é o plenário da Câmara de Guarujá, onde são feitas as leis municipais que garantem os nossos direitos. Como a lei que assegura a participação de um acompanhante em todas as consultas médicas realizadas na cidade, ou a que garante o embarque e desembarque no ônibus fora dos pontos para as pessoas com deficiências. E tem muito mais no nosso site. Você tem direitos que desconhece. Câmara Municipal de Guarujá. Seu direito, aqui é lei.